O dia de hoje foi separado para comemorar um acontecimento que restaurou nossa sorte, a morte e a ressurreição de Jesus. E dessa vez está sendo muito diferente. Não recebemos as lembrancinhas da escola. E nem para a vovó e para o vovô por almoço especial. E não estamos na nossa igreja para o culto. E não podemos ir para a casa dos amiguinhos. Mas o Senhor nos deu vida e até aqui tem nos ajudado e por isso estamos alegres. A Páscoa. Muita gente pensa que a Páscoa é aquela época que ganhamos ovos de chocolate e comemos um tantão com a nossa família. Mas a Páscoa não é isso. A Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viveu. Foi quando Deus, por amar tanto a todos nós, mandou o seu Filho, Jesus, para morrer por nossos pecados. Sim, ele se entregou por nós. Na Bíblia, em João 3,16, está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte não venceu Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Sim, ele vive. E se hoje nós temos vida, temos porque Cristo nos amou. Deus é amor e Páscoa é isso. O amor de Deus por todos nós. Então vamos agradecer a Jesus por teu imenso amor. Vamos em nossas casas trazer à memória que o seu sacrifício nos traz a eternidade. Ele nos prepara um novo lar e aqui estamos somente de passagem. Em breve estaremos todos juntos face a face com o Rei. Nós da IPDR desejamos um feliz dia de Páscoa cheia de Jesus. Feliz Páscoa! Graças a Deus, amados. Estamos aqui para gravarmos nossa mensagem de Páscoa, um dia muito, muito especial, amados. Um dia que Deus instituiu desde lá do povo de Israel para ser celebrado, para ser lembrado. É um dia de pararmos e trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. É um dia que o próprio Deus, o próprio Yahvé, disse com detalhes como o povo de Israel deveria celebrar essa data. E nós, cristãos, temos em Cristo o real motivo para comemorarmos a verdadeira Páscoa, a Páscoa completa, não as obras incompletas do Velho Testamento, mas a obra completa em Jesus. Então eu queria te convidar para que nessa noite você e a sua família se juntem e juntos vamos ver o que Deus tem para nós, o que Deus quer falar conosco sobre o real sentido da Páscoa. Então eu queria neste momento que você parasse um pouquinho, tirasse um pouquinho a sua mente dos problemas. Sabemos que a pandemia continua aí, o Covid-19 está aí batendo a nossa porta. Nós como IPDR, José de Chieta e eu, como membro da família Machado, estamos vivendo dias muito difíceis. A minha irmã está internada, a Camila, numa situação tão delicada. Agora mesmo, neste exato momento, eu acabo de receber uma mensagem da minha mãe, dizendo que a pressão dela está 23, e nós estamos muito felizes porque ela veio de 2 dias seguidos de melhoras consideráveis no estado clínico dela, mas nós acreditamos na vitória. Não vai ser essa pressão 29, 20 a 23 que vai nos fazer desacreditar da vitória que Deus tem para nós. E amados, tanto a Páscoa, a primeira Páscoa, quanto a verdadeira Páscoa em Jesus, as duas são colocadas em momentos difíceis. Então nós estamos vivendo um momento ideal, um momento certo para celebrarmos a verdadeira Páscoa.
porque a Páscoa sempre foi celebrada em momentos de dor, e nós vamos olhar isso daqui a pouquinho. Então eu queria primeiro fazer um entendimento da Páscoa, e eu queria dividir esse entendimento em 3 momentos. O momento em que a Páscoa foi instituída por Deus, lá no Egito. Depois nós vamos entender essa Páscoa se tornando algo completo na Terra Prometida, que é o segundo momento. E o terceiro momento, que é o auge, que é o completo, que é a obra completa em Jesus. Amém? Então pegue a sua Bíblia e juntos nós vamos estar lendo para começarmos o primeiro entendimento, Êxodo 12, versículos 26 e 27, que diz assim: E acontecerá quando vossos filhos disserem: O que quereis dizer com este culto? Que direis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e adorou. Amados, quando que foi, em que contexto, qual é o motivo de Deus ter instituído a Páscoa? Há muitos anos atrás, o povo de Israel ainda nem era uma nação, era uma grande família de Jacó, e aí houve um grande momento de fome e o povo e essa família de Jacó migrou para o Egito. E ali no Egito ela se tornou uma grande nação. E quando ela estava se tornando muito numerosa, os egípcios eles começaram a perseguir, a humilhar, a escravizar o povo de Israel. E em meio a todo esse sofrimento da escravidão do Egito, o povo começou a clamar a Deus. E Deus ouviu a oração do povo de Israel. E no meio desse processo onde é que Deus ouviu e startou o plano de libertar o povo do Egito, Deus falou: olha, vocês hoje vão estar celebrando a primeira Páscoa. Então vocês juntem a família e comam apenas pão sem fermento e ervas amargas, para simbolizar os dias difíceis que vocês têm passado aqui na terra do Egito. E vocês estarão pegando um cordeiro de um ano novo, sem ossos quebrados, perfeito, o mais bonito dos cordeiros. E vocês estarão imolando, matando esse cordeiro. Vocês pegarão o sangue e reservarão o sangue. Peguem o cordeiro, assem o cordeiro na brasa por completo e consumam ele inteiro. Repartam esse cordeiro entre vocês, entre a sua família. Se a família for pequena, junte-o com um vizinho. O importante é que o cordeiro seja consumido por inteiro. Peguem o sangue desse cordeiro e passe nos umbrais da porta da sua casa. Ali estava instituída a primeira ceia. E amados, por que esse sangue nos umbrais da porta? Porque naquele dia, à meia-noite, o anjo do Senhor veio sobre a nação do Egito. E as casas que não estavam marcadas pelo sangue do cordeiro, o anjo da morte entrava e dizimava os primogênitos. E naquela noite houve uma grande mortandade dentro da terra dos egípcios. Mas o povo de Israel permaneceu intacto, porque havia a marca do sangue do cordeiro nas suas portas, simbolizando que ali havia um povo remido, havia um povo separado, consagrado ao Senhor. E esse processo de morte fez com que o povo de Israel alcançasse a liberdade, fosse liberto do Egito. Mas a obra ainda não estava completa.
porque eles haviam sido libertos do Egito, mas não haviam chegado à terra prometida. Então, a Páscoa do Velho Testamento ainda não estava completa. Então, aqui a gente entende esse primeiro momento, a instituição da Páscoa, que é o momento onde é que Deus pede que alguns elementos sejam separados. E eles marcam essa passagem. O verdadeiro significado da Páscoa é passagem. Então o povo de Israel estava celebrando a passagem dele do Egito. Eles passaram pelo Egito e Deus os libertou com mão forte. E a última praga foi essa, quando o anjo do Senhor vem e mata os primogênitos. Então, encerrando esse primeiro momento, ele ainda não está completo. Depois disso, muita coisa acontece. O povo anda pelo deserto, indo em direção. O objetivo de passar pelo deserto é chegar na terra prometida, a terra que o Senhor tinha separado para eles como nação. Muita coisa acontece, amados, nesse processo. 40 anos andando pelo deserto por motivos de murmuração do povo, de medo. Mas o importante é que após o processo acontecer desses 40 anos, o povo chega à terra prometida, conquista a terra prometida. E quando ele conquista a terra prometida, aí sim, a Páscoa do Velho Testamento termina. Porque o processo que Deus startou no Egito se conclui. Porque a verdadeira Páscoa do Velho Testamento, a Páscoa, ela conclui com a passagem terminada. Você começa no Egito, Deus liberta o povo com mão forte, com poder, e eles chegam na terra prometida. Quando eles chegam na terra prometida, o ciclo da primeira Páscoa, o significado da primeira Páscoa está concluído. Então o povo sai do sofrimento, da perseguição, da humilhação, da escravidão do Egito e chega à terra que mana leite e mel e conquista a terra. Então aqui a Páscoa está completa. O ciclo da Páscoa está completo. E, amados, a gente não tem como olhar para isso aqui e não já entender que isso aqui é um pseudo, é um falso, é um protótipo, melhor dizendo, é um protótipo da verdadeira Páscoa, né? Não precisa de muito esforço para você entender o que isso aqui se espelha em nós. Mas antes de entrar nesse mérito da verdadeira Páscoa em Jesus, eu quero ler um versículo com os irmãos, que está em Filipenses 2, nós vamos ler a partir do versículo 8, diz assim: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas do céu e das coisas da terra e das coisas debaixo da terra. Versículo lindo, muito lindo. Amados, Jesus, mesmo sendo Deus, aceita a missão de se tornar homem, de se humilhar, encarnar e andar entre nós. Quando ele faz isso, amados, ele assume o desafio de se tornar o verdadeiro Cordeiro. Cordeiro sem mácula, sem mancha. O Cordeiro perfeito. O verdadeiro Cordeiro. Lembra do Cordeiro lá da Páscoa? Todas as vezes que a gente fala assim, porque Jesus é o Cordeiro, Jesus é o sacrifício perfeito, nós estamos nos referindo à Páscoa. Jesus veio aqui cumprir o papel do verdadeiro Cordeiro. Por isso que nós argumentamos que não existe a necessidade mais de sacrifício. Ninguém mais sacrifica animais,
porque o sacrifício perfeito veio. E a partir do momento que Jesus veio, se tornou um homem, se humilhou e passou por todo aquele processo da cruz, de ser humilhado, transpassado, ferido, coroa de espinhos, suor em gotas de sangue. Depois de ele passar por tudo isso, ele está assumindo o sacrifício perfeito, a morte perfeita do Cordeiro perfeito. E por que Jesus fez isso? Porque se você olhar lá no Velho Testamento, era necessário que o Cordeiro fosse imolado, era necessário que o Cordeiro fosse morto, para que o seu sangue fosse colocado nos umbrais da porta, para que a morte não entrasse. Amados, nós estávamos mortos. Mortos em que sentido? Os nossos pecados, os nossos delitos. E a partir do momento que Jesus vem e morre, se oferece como esse sacrifício, como um Cordeiro perfeito, Ele está nos dando o seu sangue, não mais para passar no umbral da porta da nossa casa, mas para que esse sangue nos purifique, nos limpe como pessoas, nós como membros, como aqueles que seguem a Cristo, que acreditam no seu sacrifício. Nós temos acesso à Páscoa perfeita, a Páscoa com o Cordeiro perfeito em Jesus. Amados, então hoje é um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de pararmos e refletirmos sobre a verdadeira Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. Hoje nós entendemos como Deus instituiu a Páscoa lá no Velho Testamento. E agora nós estamos entendendo como que a verdadeira Páscoa, a Páscoa completa, perfeita, ela acontece em Jesus. Amados, Jesus, o primogênito, aquele que estava com o Pai, ele aceita vir, se humilhar, se tornar o Cordeiro, aquele que veio sabendo que seria imolado, sabendo que seria crucificado. Ele aceita vir encarnar. E ele, com isso, ele nos dá um acesso ao que nós não tínhamos. Nós sairmos da morte, da escravidão, das trevas, e ele nos dá direito a ter a passagem perfeita para a luz. Jesus é a verdadeira Páscoa. Lembra do significado de Páscoa? Passagem. Então nós saímos da escravidão, estamos indo para a liberdade, para a luz, para a vida eterna, da morte para a vida eterna, através de Jesus. Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Então só através de Jesus nós podemos fazer isso. Amados, o diabo sempre tenta distorcer o que é importante. A Páscoa é muito importante. E ele tenta distorcer a Páscoa com N afazeres, distrações. Mas essa Páscoa é diferente. Nós estamos aí confinados. Espero que você esteja em casa, não aí tentando achar o seu ovo de Páscoa. Amados, o diabo é tão eficaz, ele é tão malicioso, que ele distorce. Amados, ele põe um coelho, ele põe um ovo que não tem nada a ver coelho com um ovo de chocolate, e as pessoas esquecem. Mas essa Páscoa, principalmente para nós que estamos aí seguindo as recomendações, que oportunidade, que estamos em casa sem distrações, sabe, amados? Não tem ninguém aqui na cozinha fazendo torta porque a gente não saiu para comprar material, mas estamos aqui pensando e refletindo sobre a verdadeira Páscoa. Aí talvez você fale assim, mas eu estou passando por dias difíceis, sofrimento. Amada, a Páscoa foi instituída em momento de dor. Lembra, nós falamos lá no Egito, o povo estava sofrendo, clamou a Deus. Eu sei que estamos passando dias difíceis, o povo passou por dias difíceis também no deserto. Mas Deus sempre supriu o povo com o que ele precisava. E Deus vai suprir a sua necessidade com o que você precisa. O povo, quando estava no deserto, orou, falou, Moisés, precisamos comer, e Deus mandou o maná. Precisamos comer, Deus mandou codornizes. Amados, eu queria que você entendesse, fazendo essa comparação da Páscoa do Velho Testamento com a nossa, é que nós estávamos condenados à morte. Estávamos lá no Egito, condenados à morte, como o povo de Israel estava. Jesus, que é o Cordeiro perfeito, ele nos dá acesso à vida,
assim como o Cordeiro de Israel, passado no umbral da porta, livrou eles da morte, o Senhor, o Cordeiro que nos livrou da morte. Israel passou pelo deserto e chegou à terra prometida. Aí eu queria parar aqui para fazer uma reflexão, amados. Nós não chegamos ao final do processo, nós estamos no meio dele. Nós ainda não chegamos no fim. Quando? E se Deus quiser vai ser perto, porque essa coronavírus, essa epidemia só me faz pensar o quanto Jesus está à porta, o quanto que a vinda dele está próxima. Igreja, é Páscoa, mas todas as nossas pregações deveriam ser sobre Cristo, e todas as nossas pregações deveriam lembrar da promessa de Cristo. E eu não poderia pregar num domingo de Páscoa sem lembrar a você, meu amado irmão, que tudo isso só faz sentido se nós pensarmos que Jesus vai voltar, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eu quero te encorajar a fazer parte dessa verdadeira igreja, aquela que está esperando o noivo. Amados, Jesus morreu como um cordeiro pascal, como um cordeiro imaculado, mas Ele ressuscitou. Nós só estamos aqui hoje conversando, falando sobre isso, pregando sobre isso, porque Jesus ressuscitou. É isso, domingo de Páscoa, celebrando a ressurreição de Cristo. E Ele ressuscitou, Ele já não é mais o cordeiro. Amados, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele está rugindo, Ele está bradando, Ele está ansioso por buscar a sua noiva. E está próximo à igreja. Esteja atento, você está no deserto, um lugar difícil, de dor, de restrição. Mas a glória futura não se compara com a dor do presente. O que você está passando hoje não se compara com o que você vai gozar no final. O que Deus tem para te oferecer. O que Jesus está preparando para você. Então eu quero te encorajar nessa noite, nesse domingo de Páscoa, a entender o significado da Páscoa, sim, mas também entender que tudo isso só faz sentido se você estiver direcionado para Cristo. E aí, não direcionado de apenas cruzar os seus braços e esperar pela vinda do Messias, pela vinda de Jesus, mas se posicionar e entender o seu papel nesse momento, entender o que Deus quer contar com você nesse momento que a igreja está passando, que o mundo está passando. Estamos em meio a um deserto, escassez de N coisas, mas isso não é eterno. Essa necessidade que estamos passando hoje não é eterna. O Senhor está dando-nos a oportunidade de separarmos o que é terreno, o que é perecível, do que é eterno. O sofrimento é passageiro. O sofrimento não é eterno. Se você entender o que estamos falando, o que eu estou falando, entregar a sua vida para Jesus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Igreja, entenda a Páscoa, entenda que ela é uma passagem, ela é um caminho, ele é o caminho que quer te levar a uma vida eterna. Não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade. O Mestre, o primogênito, já fez o que ele tinha que fazer, ele já se entregou. A Bíblia fala que lá no Velho Testamento, que para a remissão dos pecados era preciso que um cordeiro fosse morto. Por que hoje nós não sacrificamos mais cordeiros? Por que nós não matamos mais animais? Porque Jesus é o sacrifício perfeito. A partir do momento que Ele veio, morreu por nós, nós não precisamos mais oferecer animais, porque Ele já fez a obra perfeita. O que era imperfeito, o que era transitório, o que era um paliativo no Velho Testamento, mas que direcionava para o novo, direcionava para Cristo, direcionava para o perfeito. O perfeito veio, já aconteceu. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E hoje Ele está, como nós lemos, à destra de Deus Pai. E o que nós, igreja, precisamos fazer? Entender o sentido da Páscoa. Entender que estamos comendo pão sem fermento, comendo ervas amargas. Estamos lembrando do sacrifício, estamos lembrando das coisas ruins que estamos passando. Mas não é para focar nisso, igreja. Vamos focar no Cordeiro. Vamos consumir por inteiro esse Cordeiro que já se foi imolado, que já se entregou. Vamos consumir ele inteiro. Vamos pegar o seu cálice, o seu sangue
e vamos nos vestir, vamos nos mergulhar nesse sangue, porque só Ele pode nos purificar, só Ele pode nos levar da morte para a vida. Entende, amados? E aí não é só a salvação que eu estou falando, não é só do fato de você aceitar Jesus e pronto. Eu estou falando de você passar por todo esse caminho e entender que existe uma vida eterna aguardando por você. Não perca a oportunidade. Estaríamos fazendo N coisas, N distrações, mas hoje você pode juntar a sua família, entender o verdadeiro sentido da Páscoa, entender o que nós estamos vivendo, se posicionar como igreja, ceiar, comer do pão, beber do vinho, se alimentar de todo esse banquete que o Cordeiro está nos proporcionando, e estar vigilante e atento, porque o Senhor está voltando e Ele quer encontrar a sua noiva, a noiva vigilante, prudente. Que o Senhor nos abençoe, que Ele venha abençoar a sua família, em nome de Jesus. Eu quero te convidar agora a estar sentado à mesa com a ceia que você montou. É um momento muito especial para nós como igreja, a parte de estarmos ceando e relembrando um dos mandamentos que o Senhor deixou para nós. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos estar lendo a partir do versículo 23, que nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, dando graças, ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Amados, aqui o apóstolo Paulo descreveu de uma forma brilhante o momento da ceia, o seu significado e a sua importância. Nós já falamos do Cordeiro, nós já falamos do seu sangue, e aqui nós temos o pão e nós temos o suco de uva, simbolizando o corpo de Cristo, o corpo do Cordeiro perfeito, que tira o nosso pecado, que nos dá acesso à vida, e o seu sangue, que nos purifica de todos os nossos pecados. Então agora eu gostaria que você, junto com a sua família, estivesse orando, estivesse se examinando. Se nós olharmos os próximos versículos, o apóstolo diz: examine a si mesmo. Então examine você, examine o que você precisa pedir perdão, o que você precisa reconciliar. Aproveite esse momento em família. Às vezes vocês, como família, precisam agora dar as mãos, precisam pedir perdão um ao outro, precisam restaurar alianças, restaurar propósito. Nós falamos muito, amados, em propósito, em chamado individual, como indivíduo, mas Deus tem um chamado para nós como família, Deus tem um chamado para nós como igreja também. Então vamos juntos agora, dê a mão ao seu pai, sua mãe, seus filhos, e falem com Deus, peçam perdão, restaurem alianças, aproveitem esse momento maravilhoso. Isso é tão importante que a palavra de Deus nos diz que se existe algo a ser resolvido, nem oferte, deixa a oferta no altar, vai lá, se reconcilie com seu irmão e depois volte para ofertar. Quanto mais ceiar, que simboliza fazer parte do corpo de Cristo. Então neste momento eu vou estar orando, abençoando o pão que você tem aí, o vinho que você tem aí, vou estar orando, e após a oração você e a sua família vão estar ceando, usufruindo desse momento maravilhoso que Deus deixou para nós. Amém? Vamos orar. Pai, neste momento eu quero agradecer, ó Deus, porque em meio ao caos, em meio a todos os problemas, o Senhor nos deu um momento para pararmos e celebrarmos
Senhor, um momento tão especial, que é esse dia de Páscoa, onde é que nós comemoramos, ó Deus, a Tua ressurreição, a Sua morte e a Sua ressurreição. Estamos também neste momento, ó Pai, aproveitando e ceando, ó Pai. Queremos celebrar a Tua morte e a Sua ressurreição e o que tudo isso traz para nós, porque isso nos traz vida e nos traz a esperança de uma vida eterna. Queremos neste momento abençoar este pão, queremos abençoar este vinho, que simboliza o Teu corpo e o Teu sangue, que é a razão de estarmos aqui. E isso é que nos traz vida. Abençoamos as famílias que estão ouvindo, queremos abençoar a nossa igreja, queremos nos abençoar como corpo, e que este pão e que este vinho possam simbolizar e trazer à memória o Senhor Jesus, que é a nossa esperança. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém.